Curso de JavaScript, aula 92. Essa já é a sexta aula de Canvas, superfície para jogos. Eu sei que a maior parte de vocês está interessada nisso. Então agora nós vamos ver o controle de movimento no Canvas para objetivando a gente construir games. Bem, o que um game precisa ter? Nós vamos sair das exigências para os dispositivos que o programa correspondente vai ter. Em primeiríssimo lugar, um planejamento. Você tem que ficar pensando sobre o seu game vários dias, jogar jogos semelhantes a ele ou que tenham algum elemento do jogo que você está pensando, né, durante algum tempo para você melhorar o seu planejamento. Linhas. As linhas em um game é que produzem a ilusão 3D. Agora nós temos verdadeiros 3D em alguns jogos, só que eles são extremamente onerosos, vocês têm que dominar aquelas engines complicadas. Então, antes disso, vocês têm que dominar o pseudo 3D, entender perspectiva, movimento, tudo que nós vamos falar aqui. Depois nós temos os sprites, já passamos uma aula sobre isso aqui, entre as aulas de Canvas. Como é que eles se movimentam, como eles são feitos, qual é a ilusão que existe por detrás dele. Vocês viram, né? Ele anda e vem uma borracha atrás apagando. Já acabamos com aquele negócio de fazer um clear rect, né? Um fill rect, para limpar toda a superfície do jogo, porque isso é oneroso. Porque uma das coisas que nós temos que olhar em jogo é velocidade. Temos que dominar e saber construir os eventos. Load das páginas, nós temos que entender muito bem, e construir os cliques. Um programa é feito de menus, de opções, controles que respondem ao evento clique. Depois nós temos que ter as contagens e acúmulos. Contagens, vocês já vão ver, né, ela está associada à próxima característica. E os acúmulos são aqueles que você vai pegando recursos no jogo, moedinhas, madeira, ouro, água, alimento, e vai acumulando nos seus recursos, na sua malinha, na sua mochila. Então, as contagens eu falei porque um movimento em um jogo, você tem que fazer com que ele seja controlado pelas setinhas, pelos cliques, no caso do celular, você mover ele para a esquerda, para a direita, balançar e tal, e ele ser aferível. O que adianta na tela aparecer um movimento e você não sabe onde é que está a bolinha? Você mexeu com o carro, mas você não sabe o ângulo para fazer outros tipos de cálculo. Se ele vai apontar o farol dele para algum lugar, se ele vai sair da curva no limite dela e tal. Então, quem faz o movimento controlado são as setinhas. Mas, junto a isso, ela tem que fazer as contagens, né, saber onde está o X, o Y, o Z do espaço tridimensional, para você fazer seus testes dentro do programa. Por exemplo, de colisão. Como é que você vai saber se um objeto colidiu com outro? Se as coordenadas dos dois objetos, forem iguais. No caso, como o objeto tem uma extensão, você faz as coordenadas mais as dimensões, largura, altura, etc. e tal. Então vamos ver o que nós estamos tratando aqui. É bom mostrar primeiro o que o programa faz, para depois a gente compreender. Nós estamos aqui com essa bolinha no Canvas, estamos fazendo o teste de colisão também. Vai ser um exemplo assim bem completo. Veja, nós estamos aqui andando com a bolinha e ela está bem cercada aqui no contexto do Canvas. Assim que tem que ser. Nenhum objeto pode sair do jogo, a não ser no caso de personagem que foi morto. Aí ele sai do jogo. Todo o perfil dele é apagado, tá? Mas o tempo todo, enquanto a figura está viva, vamos dizer assim, ela tem que ficar dentro dos limites aqui do Canvas, dentro dos limites do jogo, ou então dentro dos limites da câmera, do foco da câmera. Então, se ele exceder aqui e o jogo for maior do que essa dimensão, o que acontece é provocado um evento para aumentar
o cenário. Só que isso aqui não faz um movimento com mistura de eventos. O evento que nós estamos tendo aqui é só de teclado. Nós queremos funcionalidade, interação. Então, nós vamos dar um clique aqui no Canvas e vamos mover. Agora o contexto de execução mudou. Ele está deixando rastro. Deixar rastro é natural, viu? O mais difícil é ele se mover sem deixar rastro. Todo mundo tem uma ideia errada. Nossa, mãe. Isso aqui, depois você passou por um lugar, ele ligou o pixel em vermelho daquela região e aí fica ligado. Ele não apaga sozinho, não. Você precisa ter, como no caso do movimento anterior, né, do exemplo anterior, daqueles dois bonecos, nós tínhamos que andar com um boneco com uma borracha atrás dele. Então isso aqui é muito fácil. Aí eu clico de novo, só que ele apaga tudo. Isso aí é a burrice do Fill Rect que muita gente faz, né, apagando o canvas inteiro. Por isso que nós vamos ter uma segunda etapa de dificuldade desse exemplo aqui. Bem, agora vejamos a segunda etapa, um programa um pouco melhor. Nós temos o pontinho amarelinho para ter menos variáveis de controle, menos parâmetros variando. Estamos desenhando aqui, aí damos um clique, imediatamente ele já separa. Olha, alguma coisa aconteceu. Então agora nós podemos ir atrás da linha, apagando. Vocês veem que ele tem umas tolerâncias laterais, que às vezes fica difícil com o teclado você colocar na posição exata. Então o apagador você dá mais um pouquinho de dimensão nele, ó, correto? Vai ficar melhor para você apagar. Então agora você tem um programinha de desenho um pouco melhor. Bem, aqui tem uma coisa que nos exemplos anteriores, o atualiza, aquela rotina, ela ficava rodando constantemente. E dali apenas é que vinham os eventos, as ações. Agora nós temos aqui eventos que vêm pelo fato de você ter dispositivos, como o mouse e o teclado. Outro exemplo, só movimentava os dois bonequinhos, tá? Vejam a aula anterior. Só que esse você tem que ficar esperando os eventos. Então eles não estão dentro do atualiza. Eles são definidos no contexto do HTML5, no contexto da página. E aí eles vêm como de fora, ou seja, a rotina atualiza, ela não é a controladora completa de tudo. Tem eventos que vêm de fora. Então agora nós vamos analisar os códigos. Bem, agora vamos dar o esquema lógico aqui, que vai reger o comportamento do nosso jogo, assim diríamos, né? Aqui, como a função lá dentro do programa, eu fechei todas as funções para ficar fácil de perceber os contextos, tá? Não se preocupem. O roda está aqui embaixo e o principal evento, o Request Animation Frame, está nele. Então, se ele chama roda aqui, eu representei, né, o evento que rege o comportamento do canvas como roda. A posição aqui do jogador é dada por player.x e player.y. É um pequeno objeto. Nós podemos colocar certos conceitos de objeto aqui, que vocês estão mais para o final da fila do JavaScript, vocês já viram muita coisa, então vocês já estão bem experimentados. Nós temos os eventos que influem no Canvas, que não é simplesmente o Request Animation Frame, que seriam o QUP e o QDown do teclado. E ele vai enviar, isso aqui são palavras-chave, ó. As setas são arrow left, arrow right, arrow up, arrow down. E as teclas são key e a letra em maiúsculo. O mouse também vai mandar evento onClick. Então, onClick do mouse, key up e key down do teclado. Eu não coloquei onClick do mouse aqui, porque já é um evento tão conhecido, né? Mas se vocês quiserem que fique completo o diagrama para vocês mesmos poderem montar as suas aulas, fazerem os seus trabalhos, então vamos representar o evento onClick aqui. E pronto.
todos esses eventos definidos lá no fonte. E vamos mostrar o fonte estruturado. Eu quis ficar mais fiel possível aos exemplos anteriores para vocês não estranharem. Então, mesma coisa, pega o Canvas, pega o contexto 2D dele, coloca, seta umas propriedades, e aí nós vamos ter dois objetos, jogador e teclado. Mas vamos dar ênfase primeiro ao comportamento aqui do Canvas que vocês conhecem. Ele vai ter um ouvidor de eventos que down se uma tecla foi pressionada e que up se a tecla foi solta. Nós precisamos disso. E da primeira vez a gente dispara um evento animation frame com roda. E aí aqui embaixo o contexto gráfico entra em funcionamento constante. Ele fica rodando. O principal nesse programa agora é esperar eventos de mouse e eventos de teclado. Então tá aqui os eventos de teclado, aqui que down e que up, e aqui embaixo o add event listener click, esperando eventos de mouse. Então aqui nós já estamos com tudo estabelecido. O correto aqui na ordem seria colocar esse Canvas add event listener antes daqui do request animation frame. Só que aqui é uma igualdade, né? Ele já entra por detrás. Em segundo plano é o termo correto, já funcionando ali a espera dentro do Canvas, espera de eventos. E acrescenta o evento onClick também naturalmente. Isso aqui são eventos assíncronos e não síncronos. Ele não deixa de executar Canvas add event listener só porque nós disparamos lá o evento do Canvas de espera de eventos. As duas coisas não colidem uma com a outra. Voltamos ao diagrama para vocês não perderem aí as referências. Lembram-se, né? Eventos correndo, Canvas lá em Request Animation Frame. Como os eventos estão declarados, ele fica à espera deles também. Então vamos olhar o código aqui. A definição de player, seus atributos x, y. Você se lembra que nós falamos aqui na explicação dos princípios de game sobre contagens e acúmulos e movimento controlado e aferível? Isso você só obtém através de variáveis e objetos. O objeto player é uma variável, contendo variáveis, só que com uma explícita amarração. Esse x é do player, esse y é do player também. O tamanho do player, 10, né, vai ser o raio da bolinha. A velocidade do player. E aqui uma propriedade, se ele está em modo trace ou não. A princípio ele está em modo só movimento, ele não deixa rastro. Por isso que o trace está false. Segundo objeto, teclado. Só uma lista das teclas-chave recebidas aí dos eventos correspondentes. E os eventos de teclado estão aqui. Ele testa se a tecla pressionada está nesta lista aí que eu dei para vocês das teclas. Vou deixar ela aqui, ó. Ele vê se está na listinha. Esquerda, direita, para cima, para baixo, tecla K e tecla J, que tinha nos antigos jogos, né? A tecla J era para a esquerda, a tecla K para a direita. O QAP também tem o teste das mesmas teclas, só que ele seta essas variáveis em false. A primeiro que down seta aquela variável, aquela seta, aquele controle, aquela tecla como true, para falar que ela está pressionada no momento e vocês vão ver a ação posterior. Então aqui estão os dois ouvidores. E dispara agora o que? O roda para ele ficar rastreando as teclas, tá? E os eventos aí. Então dentro de roda, o Move Player é que vai nos dizer o que aconteceu. O Move Player é toda hora disparado, tá? Para fazer o teste da tecla pressionada. Então nós vamos colocar ele agora
Aqui dentro, ó, Movie Player. Uma rotina que fica sempre em funcionamento aqui para nos fazer o rastreio das teclas. E aí eu dou no contexto. O que é feito aqui no Roda? Constantemente. O Begin Path do contexto, do Canvas, é a bolinha vermelha na posição Player X e Player Y, como está colocado aqui. E a bolinha, nessa primeira etapa, nós colocamos um quadradinho amarelo no centro da bolinha. E o Request Animation Frame repetindo isso aqui. Então, é uma combinação do Movie Player, que pega a tecla pressionada, com os eventos que estão acontecendo. Então, o Movie Player se transforma no quê? Num servo do evento de teclado e atualiza as posições para nós. Agora nós vamos mostrar, é bom mostrar de novo, a cada trecho a gente mostra comportamento e depois o código. É bom repetir aqui aquele que está tracejando. Aliás, ele não começa assim, né? Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. Ele começa só andando. Nós acrescentamos a característica do clique em que ele sai desenhando. Ele não apaga mais tudo como nós vimos na primeira etapa. Então, esses aqui são nós temos nessa aula os exemplos 092A e 092B. Este aqui é o B. Veja. Quando você volta sobre ele mesmo, você só percebe quando ele passa para o lado da direita, ó, ou da esquerda. Ó. Você veio para a esquerda, volta sobre ele mesmo, você só percebe aqui na hora que ele começa a fazer um aumento de segmento do outro lado. Aí damos o clique para poder apagar. Ó, já apagou uma região perto dele. Ó. Depois vocês afinem o modelo. Aqui eu estou dando esquemático porque a nossa finalidade é compreender e chegar aos joguinhos. E nós fazermos os nossos joguinhos. Vejam, que maravilha. Agora eu estou apagando. Como ele tem uma região que limpa em torno dele, vocês podem chegar ele um pouquinho para cá e desbastar. E vocês podem terminar com a grossura do traço, com a cor, etc. e tal. Agora vejamos o código. Onde reside a diferença de que o anterior não traçava e este traça? Para não complicar a compreensão do código, eu tirei aquele quadradinho amarelo que aparecia na primeira etapa e substituí agora pelo quê? Se o player estiver tracejando, essa propriedade vem aqui, ó, do Canvas Event Listener clique, eu setava o player trace. Então, se é true, ele está traçando. Se não está traçando, o que eu faço? Eu passo a borracha. Aqui a borracha não é sprite, como no exemplo anterior. A borracha aqui é um fill rect, que muita gente apaga a região toda por preguiça, né? Mas aí some com tudo, some com rastro também. Não, você não precisa fazer isso. Guardando aqui a posição anterior, o X anterior, e colocando na variável player, agora o objeto player, ele tem uma variável chamada X antes e Y antes, que não tinha no modelo anterior. Então, é lá no Move que nós vamos, no Move Player, a gente seta, ó, antes da gente incrementar ou decrementar o X, o que a gente faz? A gente armazena o valor anterior. Ora, sabendo o valor anterior, a gente apaga a posição anterior. Compreenderam? Com o quê? Com um branco. Então, é claro que vocês vão ter que ter atenção se o apagador está andando num fundo branco mesmo ou num fundo de outra cor. Aí vocês pegam isso com a propriedade background color, daquele ponto em que você está passando. Envolve mais controle
da cor da região onde a borracha está passando. E aqui tem algumas coisas para regular o tamanho do quadrado. A gente soma o speed, por quê? O speed é o tanto que o móvel, a bolinha, percorreu, então a borrachinha para apagar também vai ter que percorrer aquele tanto. E entra também na conta o player size. A gente coloca 2, foi uma medida boa aqui que nós achamos, para apagar aquela região. Então aqui vocês têm o apagamento condicionado pelo player 3, ou seja, se o player 3 for false, eu não estou tracejando, tá? Eu venho com a borracha em torno dele. Tá compreendido? Então aconselho vocês correrem o exemplo, debugarem e repetirem essa aula para fixarem melhor o assunto. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da longa aula 92.